Gravando. Olha, hoje eu tenho a honra aqui de trazer o ex-governador 3 vezes do Ceará, o senador Tasso Gereissati, do PSDB, que eu conheço há muito tempo, nem vou te dizer quanto, porque o Denísio vai dizer que nós somos velhos, né? Mas eu já vou logo pegando o senador Tasso Gereissati em cima do tema que ele está acompanhando no dia a dia. E não perde uma sessão é membro da CPI da Covid. É isso aí, senador. Lá vai a primeira pergunta. Senador Tasso Gereissati, eu tenho um sentimento dúbio em relação ao depoimento de Fábio Weingarten. Todo mundo esculhambou o Fábio Weingarten porque ele mentiu muito, porque ele tentou poupar o Pazuello, que ele chamou de incompetente, e o Bolsonaro, mas ele trouxe, na minha opinião, o documento mais importante da CPI, que foi a carta da Pfizer oferecendo vacina e contando a ele que o Ministério da Saúde não deu bola e, sobretudo, ao contar que mandou a carta para o Bolsonaro, para o Mourão, para o Pazuello, para o Paulo Guedes, para o Walter Braga Neto, e ninguém deu resposta ao longo de 2 meses. Eu tenho certeza que o senhor estava naquele depoimento e na briga, né? Mas qual é a sua, o seu palpite sobre isso que eu acabo de dizer? O cara mentiu muito, mas entregou o documento fundamental. E o documento não mente, né, senador? Não, você tem toda a razão. Primeiro, prazer em revê-lo, depois de tanto tempo, prazer grande em revê-lo. Saudade sua. Deixa eu apagar aqui, que isso aqui toca. Jovem, acredito até que fez algum botox por aí, mas está com... Não, botox muito... Terça-feira eu completo 70, viu, senador? Setentinha. E no dia 1º de junho, meu filho Arthur completa 2. Desculpe aí. Tá bom. Você já mandou fazer, mas a gente está brincando aqui. Desculpe as brincadeiras aqui. Realmente, não, que é isso. Olha aqui, a mãe. Ó. A mãe está aqui. Ó. É a Maria Isabel, doutora em História da USP. Defendeu tese aqui, ó, uma xilogravura do Ciro de Iraúna, na minha terra. Defendeu tese, foi aprovada, é doutora em História Econômica na USP. E embaixo dela está o fiscal da nossa conversa, o grande historiador Ernesto Bloch. Isso aqui é o tuguro onde ele escreve a tese. Então, isso aqui, tudo que o senhor disser aqui, senador, está sendo checado pelo Mark Bloch e pela Isabel. Mas responda. Bom, parabéns a você pela Isabel. Não sei se o mesmo eu posso dizer, mas, em todo caso, Serra tem razão. Ele trouxe o documento mais importante que a CPI recebeu até agora, que foi essa carta que você se referiu. E eu acho que aquilo é a base da comprovação, acho que se confirmou com o depoimento do diretor da Pfizer para a América Latina, que houve, na melhor das hipóteses, um desleixo total do governo federal, do presidente da República e do então ministro da Saúde, Pazuello, na compra da vacina. Nós não temos vacina hoje por causa desse, eu vou chamar, na boa vontade, de desleixo do governo ou incompetência, também, na melhor das hipóteses. Tem gente defendendo várias teses aí, eu não sei se você já ouviu, mas dentro da CPI tem gente, em relação a isso, defendendo várias teses. Agora, o Weingarten, ele irritou por causa da cara de pau. Ele mentia muito com uma cara de pau muito grande. E, evidentemente, você é um jornalista com tantos anos, sabe disso, quando você está falando com uma pessoa e vendo que ela está mentindo com a maior disfarçatez, sem nenhum constrangimento, e isso se repete durante 2, 3 horas, isso vai irritando. Nem precisa de polígrafo, né, senador? Nem precisa de detector de mentira. Não precisa. Mas tem uma coisa aí pior, viu, senador? A impressão que eu tenho, e o senhor que é um grande empresário, conhece bem o que eu vou falar,
é que aquela reunião lá, inclusive com a presença do Carlos Bolsonaro, que depois o Carlos Murilo contou na quinta-feira, né, anteontem, com a presença do cara do White Power, né, o tal do Isso. Felipe. Então, aquilo parecia um lobby, uma coisa assim de muito mais do que uma mentira, quer dizer, era uma tentativa de... Porque a vacina é um negócio que salva a vida, mas é um produto caríssimo. Então, a comissão sobre uma compra de vacina, eu não estou dizendo que era, mas teve um cheiro danado de picaretagem. Olha, existe essa suspeita. Tem a cara de pau quando ele desmente o que disse para a Veja. Praticamente, ele desmente o que disse para a Veja. Mas a mentira começa do começo. Quando ele disse que isso não ficou assim tão enfatizado pela imprensa, que ele em nenhum momento foi chamado pela Pfizer. A Pfizer não procurou ele coisa nenhuma. Ele atravessou o ministro da Saúde e qualquer outro meu, o próprio presidente da República, e procurou a Pfizer direto em Nova York para falar com o CEO mundial em nome do governo brasileiro. Só isso já é muito grave, porque não sei se você, com certeza, você leu a entrevista na Veja, ele passa a sensação que a Pfizer procurou ele para reclamar que aquela carta não tinha resposta, mas não. Ele foi direto, ele quis atravessar o Ministério da Saúde na negociação com a Pfizer. Isso também ficou muito claro. E o Murilo entregou isso. O Carlos Murilo entregou exatamente isso. Por isso que eu digo que isso aí tinha uma cara de lobby, de picaretagem, né? Agora, o mais grave disso é a entrada do Felipe Martins, do White Power, do Carlos Bolsonaro, o vereador federal, nessa reunião, que todos aí são cúmplices e precisam depor, porque todos são cúmplices, no mínimo, de ter atravessado. Atravessou, e eu acho aí um pouco de algumas coisas que, ao longo da vida, a gente assiste cenas parecidas. É quando o Weingarten, aí, no caso, quer impressionar a Pfizer e traz para dentro da reunião o filho do presidente. Diz: olha, eu sou forte e estou coberto. Confia em mim que é por aqui. Eu interpreto que seja da maneira. Agora, se o Carlos Bolsonaro e o tal do Felipe Martins tinham uma conivência nisso, eu não sei. Isso aí não vai dar para a gente saber, mas, no mínimo, foram lá. Se foram, já estavam sabendo. Se foram, estavam sabendo, não é isso? Agora, o senhor tem uma longa experiência de negociar, negócio propriamente dito, e política. O senhor já viu algo parecido com isso, senador? Nunca. Ô, Neumann, para ser sincero com você, eu nunca esperei, na minha vida, ver um governo com tantas incompetências, falta de preparo juntas. Nunca esperei ver, nunca achei que fosse possível, porque não foi só no período militar, nós vimos um ou outro presidente que era despreparado, por exemplo, mas tentava se juntar a homens competentes. Ele não. Ele se somou a vários outros mais incompetentes e medíocres ainda. Não, e atrás disso existia um ideário. Eu não sabia, e até uma pergunta, se você desconfiou, por exemplo, que havia uma extrema-direita tão organizada no Brasil e até orgânica, com essa importância e desse tamanho. Eu não sabia. E que chegava a esse nível de negacionismo, inclusive, de negar a globalização, fatos descobertos pela ciência, investir contra o conhecimento, contra a cultura. Contra a ciência.
contra a contra a ciência. saúde, a vida das pessoas. Agora, além da questão da incompetência, da falta de gestão, você vê uma falta de gestão total. E esse caso que nós estamos conversando aqui, do Weingarten, você veja o Ministério da Saúde fazendo uma negociação, que o diretor da Pfizer falou, e a Secretaria de Comunicações, junto com o presidente da República, faz uma paralela sem o ministro da Saúde saber. É uma maluquice total, não tem hierarquia, não tem comunicação entre os setores do governo. E aí o linguajar é tosco, é primário. As argumentações também. Então, eu nunca pensei em viver isso. Né? Olha, tem uma coisa que eu queria lhe chamar a atenção. O Ernesto Araújo caiu no episódio da China, que eu acho que esse episódio da China é provocado pelo Bolsonaro, que não quer a vacina ainda hoje, é o que eu acho. Posso estar enganado. O Ernesto Araújo caiu, mas o Felipe Martins não. Quer dizer, o chanceler caiu e o assessor dessa extrema-direita, que o senhor se surpreendeu ao se deparar com ela, não caiu. O senhor tem ideia de onde vem a força dele? E pior do que ele, foi chamado a participar da negociação de vendas da vacina da Pfizer, um assunto que ele, ao que eu saiba, ele não é médico, não é cientista. O que é, além dele, o vereador federal, o Carlos Bolsonaro. O senhor leu o Twitter do Carlos Bolsonaro dizendo: eu quero estar ao lado do meu velho. Isso é conversa para a República, meu senador. A força é porque você não deve estar lembrado, mas a força desse Felipe Martins, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, quando ele entrou no governo, no início do governo, diziam que ele era o homem daquele Olavo de Carvalho, que foi colocado lá o representante, entre aspas, oficial do Olavo de Carvalho e sua, se a gente pode chamar de filosofia, dentro do governo. Não sei, também, aí você vai me perguntar, e por que esse Olavo de Carvalho tem tanta força? Também não sei te dizer. Ele parece como se fosse assim um guru quase que santificado pelos bolsonaristas. Sabe como eu conheci o Olavo de Carvalho, senador? O Olavo de Carvalho fazia horóscopo do Jornal da Tarde, onde eu trabalhei. Horóscopo. Ele é o grande filósofo do Bolsonaro, é o cara que fazia horóscopo no Jornal da Tarde, onde eu trabalhei. E é uma pessoa abjeta, uma pessoa, inclusive, do ponto de vista físico, nojenta, não toma banho, fede muito, fuma demais. Então, não tem nenhuma qualidade, né? A não ser inspirar esses canários da esquerda, da direita radical, extrema. Né? Você conheceu ele? Pornográfica, né? Só se falam por palavrões, né, senador? Você conheceu ele pessoalmente? Chegou a conviver com ele? Sim. Não cheguei a conviver com ele, porque ele é inconvivível. Mas cheguei a frequentar uma redação que ele também frequentou. E a fama dele, ele passou pouco tempo lá, mas a fama dele, a fama que o acompanhava o mau cheiro da falta de banho dele. Mas, o senador, o senhor acha que essa CPI, então, não vai dar em pizza? Eu acho que não. Eu acho que daqui para lá vai haver um esforço enorme do governo em tumultuar, a fazer que determinadas sessões não cheguem ao fim, pelo estilo deles. O estilo deles é esse. Mas, se ela conseguir sobreviver a esses tumultos que vão ser criados, eu acho que se você pegasse já essas 2 semanas, já não dá em pizza. Para um relatório baseado no que você mesmo falou aí, já tem até documento, já não dá em pizza. A pizza já não existe. Agora, a continuidade dela vai haver muito problema. Olha, olha aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é um livro meu de 1994.
Dizem que o título é Veneno na Veia. A piada é essa. Mas é um livro que conta a história de uma CPI que não deu impeachment, a CPI dos anões do orçamento. Isso aqui é um romance à clé, um romance com os nomes trocados. É a história de um escândalo que saiu em 6 cassações, 4 renúncias antes da cassação e 8 absolvições. Ou seja, foi um escândalo que agora está se repetindo no governo em outro escândalo, o escândalo do orçamento clandestino, né? Do Arthur Lira. Então, o senador, na minha juventude, a gente lia muito um livro muito bom chamado 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, que começa com Karl Marx, que é o autor, dizendo que a história, como dizia Hegel, se repete. Primeiro, como tragédia, mas se repete como farsa. Será que no Brasil nós estamos invertendo esse teorema, né? Invertendo esse teorema, né? A história aconteceu como farsa, comédia, lá nos anões do orçamento, e agora é uma tragédia na pandemia. O que é que o senhor acha também do destino dessa história do orçamento clandestino do Centrão? Isso foi inventado no ano passado, né? Não é do ano passado. Eles foram 3 bilhões de reais para governistas apoiarem o Bolsonaro. É um escândalo que parece com os anões do orçamento, mas talvez pareça mais ainda com o mensalão, porque foi compra de apoio, né? Compra de apoio. Só que o mensalão usava verba da Petrobras e aí usa verba direta na veia, verbas orçamentárias dos parlamentares. Essa história de emenda de relator também chamou pouca atenção na época, mas isso não existia mesmo. Isso foi feito. Existia a figura de emenda de relator, que era para fazer ajustes, pequenos ajustes na hora de fechar o orçamento. O relator, quando fosse fechar o orçamento, tinha um espaço que ele, para ajustar o orçamento, ele ficava com essas emendas, que eram pequenas, mínimas, mas meramente de ajuste. Ano passado, foi criado, usaram essa emenda de relator, que era para ser um simples ajuste, para criar um tipo de emendão que, teoricamente, ficaria a critério do relator e que ele distribuiria a seu critério unicamente para deputados e senadores. Só isso, é engraçado que isso não chamou tanta atenção, porque só isso em si já é um escândalo. Você tem a emenda parlamentar, tradicional, sempre aconteceu, emenda de bancada. Essa não, mas, na verdade, ela não é uma emenda de relator. Ela é uma emenda que fica no nome do relator para distribuir entre os próximos ao governo. E ela é diferente, ela é mais sofisticada que a emenda do orçamento dos anões, porque ela não deixa rastro. Ela é feita, se eu faço uma emenda parlamentar para Maranguape, vai aparecer emenda do senador Tasso Gereissati para o município de Maranguape para a realização, construção de uma ponte, ok? Na emenda do orçamento não aparece meu nome, do relator, não aparece meu nome. Ela é simplesmente direcionada diretamente do ministro da área, vamos dizer que seja ministro de infraestrutura, para o município, para a construção da ponte, só que, verbalmente, quem apresenta ao prefeito ou ao povo sou eu. Não sei se você está entendendo a diferença. Eu entendi. Eu tenho escrito e falado sobre isso. O caso do Arthur Lira, por exemplo. O Arthur Lira mandou uma emenda para o prefeito da cidade que o pai dele nasceu, né? O Benedito Lira, que o senhor deve ter conhecido, porque foi parlamentar, filho do João Lira. Né? E aí o prefeito perdeu a eleição. Aí o prefeito que ganhou a eleição teve que devolver as máquinas que tinha comprado. Né? O Davi Alcolumbre,
levou 200 e tantos milhões em emenda para Rondônia. O Fernando Bezerra Coelho, 100 e tantos milhões. E o senhor vai se lembrar que as emendas parlamentares eram, acho que tinha um limite de 8 milhões, se eu não me engano. Então, quer dizer, é uma coisa completamente diferente. E depois é compra de apoio na veia, né, senador? Então, só não teve até agora sexo e sangue. Porque isso aqui era uma história que começa com sexo e sangue. O João, eu não sei se eu lembro, o Zé Carlos dos Santos, que era o funcionário do orçamento, né? matou a mulher porque a mulher sabia demais. Tal. O Suplicy foi procurar a mulher em Nova York, e a mulher estava enterrada lá na cidade aí de Goiás. Né? Agora, isso agora é o aperfeiçoamento dos anões do orçamento. Pegou até o Ibsen Pinheiro, lembra que era o cara do impeachment do Collor, e que também foi caçado. Né? Agora, isso aí tem mais outra coisa. Também, ele muda o relacionamento, ele mudou durante os últimos 2 anos o tipo de relacionamento com os parlamentares. Porque, normalmente, no caso do Senado, por exemplo, que eu acompanhei mais de perto, quem indicava quem deveria receber era o presidente do Senado. Então, o presidente do Senado era ultrapoderoso, porque, além do poder natural que ele tem por ser presidente e ter o arbítrio de uma série de coisas, ele que indicava para que senador deveria receber isso aqui. Olha, o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, pegou 20 milhões em emenda. Imagina, qual é o mandato que o Ibanez Rocha tem, né? É governador do Distrito Federal. 7 milhões foram para o município do Piauí, no sul do Piauí, onde ele tem fazenda. Essa história é uma história que não tem fim. É um escândalo que só se repete com a falta de vergonha total desse centrão e a falta de vergonha e de juízo do Bolsonaro, tá certo? Mas aí é que tá, ela é mais sofisticada do que dos anões, porque ela não deixa o rastro escrito. Entendeu? Sim, senhor. É verdade. Olha, o senhor chegou a ler esse livro, senador? Cadete e o Capitão, de Luiz Macluf de Carvalho. Cadete e o Capitão, Luiz Macluf de Carvalho. Não li. Esse livro é o seguinte: é um cara lá do Pará, que é um grande repórter, foi ele que fez a primeira grande entrevista com o Paulo de Tarso Venceslau sobre um escândalo do PT, foi ele que revelou a filha bastarda do Lula e tal. Ele morreu recentemente. Mas ele escreveu o episódio terrorista do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, como capitão, planejou espalhar bombas nos quartéis e na adutora do Guandu. E foi absolvido de forma escandalosa pelo Superior Tribunal Militar por 8-4. E ele conta o julgamento, como é que foi, que é uma coisa do arco da velha. E está aí solto e presidente da República. Se esse livro tivesse sido lido, e esse livro foi lançado antes da campanha, né? Não sei se, de qualquer maneira, foi uma avalanche a votação dele, né? De qualquer maneira, ele é um capitão terrorista. Ele foi proibido de cursar a Escola Superior de Aperfeiçoamento dos Oficiais pelo ministro Leônidas Pires, que fez esse acordo para a absolvição dele. Ele foi condenado à cadeia por indisciplina e terrorismo. Mas aí o superior... Como é o nome desse livro, Neumann, para anotar aqui? Cadete e o Capitão. Ok. Luiz Macluf de Carvalho, A Vida de Jair Bolsonaro no Quartel. Deixa eu ver aqui a editora. Todavia, o nome da editora, Todavia. Esse livro é fundamental. Ele mostra que o Jair Bolsonaro é um terrorista. E como tal, o Ernesto Geisel tratou. O presidente Ernesto Geisel deu uma entrevista para a Fundação Getúlio Vargas, aqueles livros, lembra do livro da Celina, de entrevistas com grandes brasileiros? E disse assim: o capitão Jair Bolsonaro é um mau militar. E está aí, né? Mandando ninóis, né? Esse terrorista jamais poderia ter chegado à presidência se um dos ídolos aí da nossa democracia é o general Leônidas, que, segundo consta, foi o mantenedor da democracia na passagem
com a morte do Tancredo para o Zé Sarney, né? Mas aconselho o senhor a leitura, e o senhor vai ter... Conta aí, você falar sobre isso, uma história que aconteceu comigo agora, recentemente. Eu dei uma entrevista, não me lembro mais aonde, em que eu disse que o problema eu estava chegando à conclusão que o problema do Bolsonaro não era político, era mental, era psiquiátrico. Eu falei isso, e ela teve alguma repercussão em essa entrevista, e eu comecei a receber vários e-mails, WhatsApp de psiquiatras confirmando o que eu tinha dito. Um deles, que ele não me autorizou a dizer, não, mas é um famoso psiquiatra da Bahia, mandou junto em anexo o diagnóstico com o papel timbrado dele, que ele chama de diagnóstico à distância, que os psiquiatras fazem em determinadas circunstâncias. E diagnóstico com todos os termos científicos, etc., quais são as características, etc., com papel timbrado, a inscrição dele no Conselho de Medicina, etc., mandou para mim, se quiser eu te mando. Esse diagnóstico. Eu quero. O Miguel Reale Júnior, que escreveu o impeachment da Dilma, defende essa tese. Eu não sou muito a favor, não. Acho que a loucura não é o caso. Ele não é doido, não. Ele é canalha mesmo. Ele é assassino. Eu tenho um outro termo mais adequado, mas eu não vou xingar aqui a mãe dele, né? Mas tem um amigo seu, aliás, seu fã, viu? Que é o meu condutor jurídico, que é o desembargador Walter Ferreira. Claro. Foi conhecer o senhor quando o senhor era governador, acho, do Ceará, ou era senador, e ele era secretário do Ministério da Justiça, e era especialista no crime organizado. E ele escreveu esse livro sobre máfia, e eu acho que a coisa que mais se aproxima de máfia no Brasil não é o crime organizado, não. É a milícia. E o Denísio vai me matar, porque eu vou fazer uma pergunta com base em muitos fatos, para lhe mostrar que o Bolsonaro sempre expôs publicamente suas relações com as milícias. Compareceu ao julgamento de Adriano da Nóbrega, chefe da milícia, primeira milícia do Rio de Janeiro, de Rio das Pedras, e do Escritório do Crime, que é uma empresa, uma empreiteira de contratar assassinatos. Mandou o filho condecorá-lo com a medalha Tiradentes na cela, ele estava na cadeia, cumprindo pena por assassinato. Indicou Fabrício Queiroz, miliciano, para factótum do filho, deputado estadual na Leste. Permitiu a contratação de familiares do mesmo Adriano e de outros milicianos, inclusive Fabrício, no gabinete dele, na Câmara dos Deputados, e no gabinete do filho, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Comprou casa no condomínio onde também mora o cara que atirou na Marielle. É uma coincidência? Pode ser, mas podia ter evitado, né? Além do mais, foi envolvido lá na entrada do motorista, lá na história, que nunca foi esclarecido aquilo. Parte para a porrada sempre que não encontra uma explicação razoável para os R$89 mil depositados na conta de dona Michele, neta de traficante, sobrinha de miliciano. Não interveio quando o mesmo Flávio ficou indignado com a execução de Adriano na Bahia, uma óbvia queima de arquivo, e tem apoiado insistente e irracionalmente o voto impresso. Eu tenho uma tese, senador, não sei qual se o senhor vai concordar comigo, mas eu tenho uma tese que o voto impresso só interessa a milícia. Só interessa a milícia. Ou então interessaria um coronel aí do sertão, lá do meu sertão, lá da Paraíba, o coronel Alexandre Pinto, meu bisavô, porque é a única forma que o súdito do coronel tem de mostrar. É a mesma coisa o súdito da milícia. Então, a quem mais pode interessar o voto impresso? E depois eu lhe pergunto, será que ninguém viu isso? Será que ninguém acompanhou isso tudo? Essas evidências todas que o Bolsonaro deu de ligação com a milícia? E o meu amigo Edilson Martins, que vai me dar uma entrevista amanhã no 2 Dedos de Prosa, defende no Facebook a ideia de que a milícia não é um bando criminoso. A milícia é uma extensão do Estado no Brasil, porque cumpre o Estado. Agora, por exemplo, a invasão de Jacarezinho, que era dominada pelo crime organizado e que não tinha milícia lá no território. Então, como é que o senhor pode me explicar que tudo isso, porque nada disso o Bolsonaro respondeu, isso é tudo noticiado.
Isso é tudo fato. Como é que nada disso levou alguém a questionar a natureza miliciana do Bolsonaro, que, aliás, ao lado do Siqueira Júnior, foi fotografado em Manaus, não sei se o senhor chegou a ver essa fotografia, empunhando um cartaz, CPF cancelado, que é o símbolo dos esquadrões da morte do passado e das milícias hoje. Não, essa foto eu não vi, não. Mas eu vou lhe mandar através do Denise. Deixa eu dizer duas coisas aqui. Primeiro, o voto impresso, eu tenho a impressão que ele está seguindo e imitando os passos do Trump, exatamente. O Trump sempre avisou, lá atrás, que, se tivesse voto pelo correio nos Estados Unidos, ele não aceitaria o resultado e não entregaria o poder. Ficou falando, repetindo isso, e ninguém levou muito a sério isso, porque ele sabia que o voto pelo correio é uma tradição da democracia americana e que aquilo não ia mudar. O que aconteceu? Ele perdeu com o voto pelo correio e colocou a turba dele para invadir o Capitólio. Só que ele não teve o apoio que ele pensava ter da militância dele, vamos dizer assim. Aqui é mais perigoso, porque o Bolsonaro está fazendo a mesmíssima coisa. Ele está avisando, como o Trump fez, que, se não tiver o voto impresso, ele não aceita o resultado. Não haverá eleição, ele diz? Não haverá eleição? Não haverá eleição. Sem voto impresso não tem eleição? Não tem eleição, já prevendo que pode perder e que tem uma probabilidade grande de perder, e esperando que tenha base suficiente para não entregar o poder. Ele está preparando alguma coisa parecida. Não tenho a menor dúvida. Eu não acho que é bem só a questão da milícia. Eu acho que é a preparação psicológica do país, da militância e de alguns militares que ele acha que pode ter o apoio, que eu não acredito que o Exército vai entrar numa dessa, e de alguns militares para fazer confusão depois das eleições e intimidar o país naquele momento. Senador, eu respeito a sua opinião, mas eu continuo achando que é para servir melhor os chefes milicianos. Não, pode até coisa. Agora, que é coincidência. É coincidência que ele esteja repetindo o filme do Trump exatamente... Não é. Ele repete porque ele quer realmente melar o jogo e dar o autogolpe. Ele quer melar o jogo. Agora, eu vou lhe chamar por coisa que você conhece bem de tempos passados. Eu fui governador 3 vezes, 12 anos. Nunca na minha vida, e já perguntei a vários ex-governadores, vi um presidente da República ir a uma festa de formatura de oficiais de polícia militar. Nunca vi. Nunca vi. Nesses 12 anos, não houve sequer a sugestão, passou pela cabeça de nenhum dessas festas de formatura, ou minha, de presidente da República estar presente. Eu mesmo, como governador, ia às vezes, não ia sempre. E o presidente tem sistematicamente prestigiado essas formaturas no Estado. Eu quero dizer com isso é que ele conta muito com as polícias militares estaduais. São as milícias fadadas dele. São as milícias fadadas dele. Eu já avisei o Dória sobre isso, da Polícia Militar de São Paulo. Mas o Dória, não, controla não. Quem controla a base da Polícia Militar no Brasil inteiro são os bolsonaristas. Então, eu vejo a coisa de uma maneira muito por aí, com muito perigo. Muito. Olha aqui, pois eu vou lhe dar mais uma razão para o senhor ver o perigo. Eu acabo de ler esse livro aqui. Ó. Eu tenho uma filha que mora em Milão. E o Scurati é um grande escritor milanês. E eu acabei de fazer um comentário, porque eu estava lendo, aqui estava no fim das 800 páginas, e li um capítulo sobre a Lei Acerbo, que quer dizer áspero, né? Mas é o sobrenome Giacomo Acerbo, que foi o cara que o Mussolini usou
para tornar viável a tomada do poder parlamentar, porque a gente tem a ilusão que golpe... Não, o fascismo chegou ao poder na Itália num golpe parlamentar. O Acerbo fez uma lei que permitia que quem tivesse 25% dos votos tivesse vantagens especiais na hora de ocupação do parlamento, e nem precisou se usar. Essa lei é de novembro de 1923, e em 1921, e em abril de 1922, teve a eleição e o Partido Fascista teve 64% dos votos, com mais votos de outros partidos que apoiaram. Todos os candidatos da chapa fascista ganharam. E o Mussolini ganhou isso aí. E agora eu vejo aqui, senador, o senhor viu mais perto ainda do que eu, o Arthur Lira simplesmente manietar e amordaçar a oposição numa mudança de orçamento da Câmara, numa noite na semana passada. Quer dizer, eles não sabem disso, porque eles nunca leram nem Scurati, nem Mussolini, nem sabem quem é Mussolini, não sabem nada de história. É um bando de imbecis. O Arthur Lira, o máximo que ele deve conhecer é a vida do pai dele e do avô, que era usineiro. Agora, de qualquer maneira, o senhor está falando uma coisa que eu estou alertando. Eles estão no caminho fascista. Não é fascista, porque os fascistas... Mussolini era um cara que lia, que escrevia. Tal. O Mussolini era editor-chefe de um jornal. Ele não, ele é semi-alfabetizado e odeia a imprensa. De qualquer maneira, os temores que o senhor tem no autogolpe também são temores meus, e eu citei o caminho, está aqui. O senhor leu Scurati? Li esse livro inteiro e saí muito impressionado no final desse livro, que é um livrão para ler, e saí impressionado. Tem mais 2 volumes aí, viu, senador? Prepare-se. 2 volumes desse tamanho. Tá saindo. Eu tenho uma filha que mora em Milão, está saindo o segundo agora. Ainda vai ter um terceiro. Saí muito preocupado com todos os momentos e os sentimentos que existia na época, aqueles, como eles chamavam, os ex-soldados perdedores Arditi. Da guerra. Como é que eles chamavam? Esqueci o nome. Arditi. Arditi, pois é. É muito parecido com as coisas que estão acontecendo aqui. Muito. E uma coisa que eu volto à psiquiatria. A convivência... eu vou falar convivência, não estou me expressando bem, a convivência com a morte. Quer dizer, os dois, o Mussolini, um homem culto, como você falou, e o outro, um tosco, mas tem em comum essa convivência com a morte. Quer dizer, convive bem com a morte. E aí vai para outra tese da pandemia, voltando atrás na nossa conversa. Quando o Bolsonaro fala essa pandemia, é isso mesmo, esse país é um bando de marido. Todo mundo morre. Todo mundo morre, então vai morrer um dia. Então pega logo, morre todo mundo, mas não vamos acabar com a economia. Ele convive bem com essa ideia de morte e não tem empatia nenhuma para essa condição. Eu quero propor ao senhor aqui um acordo. Nós dois fazemos um acordo. Eu aposto na sua ideia e o senhor propõe que ele vá conviver com o Adélio Bispo na cela do hospital psiquiátrico, onde o Adélio Bispo está cumprindo pena. Porque deu uma facada dele. Ô, senador, a última vez que nós conversamos, um saudoso, longo papo, o senhor me deu carona no avião que o senhor estava, no Recife, e o senhor foi para Pereiro fazer um comício. Não me lembro se era uma campanha sua, se era uma campanha do seu sucessor, era uma campanha e o senhor ia fazer um comício. E eu fiquei muito emocionado porque nós sobrevoamos o sertão da Paraíba, o Iraúna, onde eu nasci. E conversamos muito e tal. E, em seguida, o senhor me contou que o Antônio Carlos Magalhães tinha dito ao senhor que ele concordaria com a sua tese a favor da transposição do São Francisco, se o senhor mostrasse para ele um estudo de ecologia que mostrasse que o São Francisco não seria destruído. E o senhor não conseguiu encontrar. Aí, eu não sei como é que terminou isso. Afinal, o senhor aderiu ao Antônio Carlos ou o Antônio Carlos aderiu ao senhor? Os senhores eram muito amigos, né? Muito, muito.
Olha, aqui eu sei que muita gente não vai concordar, mas era um homem de um grande espírito público, um grande espírito. Um homem cheio de alguns defeitos grandes, mas de virtudes enormes. Eles ali tinha virado, naquele momento, era bandeira política, mas eu acho que eu convenci, porque, tecnicamente, da onde sairia a eventual água do São Francisco, a quantidade era mínima e irrelevante, e ela sairia de um ponto que ela iria para o mar. Ela não iria nem para a irrigação na Bahia, nem para consumo humano em Minas, nem coisa nenhuma, já aquela água que seria do mar. E, como você sabe, o mar já tem muita água, não precisaria dessa água. Então, eu acho, mas ele nunca deu o braço a torcer, porque era uma das características dele, não era também não dar o braço a torcer. Era teimoso. Foi ele, o autor da tese que não deu certo. Vamos deixar o porco sangrar, que era o Lula, no mensalão, para derrotar na eleição. Aí o seu correligionário Geraldo Alckmin perdeu com menos votos no segundo turno do que no primeiro. Vocês bateram um recorde. Mas, olha, nós conversamos muito, o senhor me convidou, eu fui a Fortaleza participar de um seminário sobre água, técnicos internacionais e tal. Como é que o senhor vê que evoluiu a gestão da água no Brasil, agora, nesse ano, que está um ano que está prometendo ser um ano seco, né, senador? Bom, de lá para cá, houve um grande salto, que foi a criação da ANA, Agência Nacional de Águas, que é uma agência reguladora das mais importantes, se não for, e vai ser no futuro, talvez a mais importante. Você vai ver agora uma porção de discussões, por exemplo, os problemas que tem havido em São Paulo, que naquela época não havia problema de falta de água em São Paulo. Começou a existir de uns anos para cá. E vai acontecer no Brasil inteiro e já está acontecendo. O senhor está saindo do plano, senador. Volte mais para o meio. O senhor está saindo do plano. Está encostando muito aqui. Então, o grande passo foi a criação da ANA, para ter um órgão que regula o uso da água, dá marcos e referências para o uso da água, direitos, outorga. Então, isso foi um passo gigantesco que o Brasil deu. Eu acredito que nós poderíamos estar mais avançados, mas, em certo momento, infelizmente, principalmente no governo, ele politizou um pouco a ANA, politizou todas as agências reguladoras, que são órgãos que têm que ser absolutamente técnicos e independentes, que não ter nenhum tipo de influência política ou lugar para se colocar correligionários, etc. Então, ela poderia estar melhor, mas nós demos passos enormes. Há pouco tempo, tem o problema da água do Rio. Oi? O Denísio vai me matar, porque eu já estourei o tempo que eu prometi tomar do senhor, mas eu tenho algumas coisas aqui que eu ainda quero perguntar. Eu conheci o senhor assim, o Tancredo Neves, numa reunião da Sudene, o Gonzaga da Mota era o governador do Ceará, e ele foi lançado candidato a presidente, e ele, no almoço no Palácio dos Campos da Princesa, me disse, olha, você precisa ir ao Ceará, porque tem uma turma lá que está botando aqueles coronéis para correr. O chefe deles é o Beni Veras, e eles são, basicamente, Tasso Gereissati, Amarílio Macedo e Sérgio Machado. O Ciro, nessa época, era deputado, sei lá, era vereador em Sobral. E aí foi aí que eu conheci o senhor. O senhor acha, como o Tancredo ficou impressionadíssimo com vocês, o senhor acha que a concórdia, a convivência pregadas pelo Tancredo está morrendo nessa guerra de polarização entre extremos estúpidos? Total. Não é só a polarização, mas é uma polarização, e voltando ao M, geradora de ódios. As famílias estão se dividindo
As pessoas estão deixando de serem amigas de infância para romperem por causa da polarização política. Não existe nenhum sentimento de Estado, visão de Estado, mas visão de governo, só visão de governo de curto prazo. E o ódio é impressionante. Tem muita gente que quer dizer coisas, quer se expressar, mas tem receio, para proteger sua família, de entrar em discussão política porque não sabe o que vai receber de volta nas redes sociais. Agora, não tinha no tempo do Tancredo, e eu não sei analisar, vamos precisar de tempo aí, de estudiosos, a influência das redes sociais nisso aí, nesse momento que muito nós... grande. O gabinete do ódio, né, senador? O gabinete do ódio. Mas isso, para mim, começou com o PT. Quando o Lula, que fez um bom primeiro governo, esquecendo, no geral, teve seus problemas, mas quando começou o discurso do nós contra eles. Não sei se isso. você lembra. Estou completamente de acordo. Completamente de acordo. Aí veio o Bolsonaro, que é eles contra nós. Aí essa senador, Oi. Quem foi que disse? Senador, quem disse essa frase, que eu acho que é a frase do momento? É preciso parar esse cara. Acho que fui eu. O senador Tasso Gereissati, em entrevista ao Jornal Estado de São Paulo, é preciso parar esse cara. Não era preciso substituir Ordem e Progresso da Bandeira por essa frase? Por que Bolsonaro sobrevive aos tiros que ele mesmo dá contra si mesmo, hein, senador? Olha, porque ninguém, por causa da pandemia, o Brasil vive uma crise sanitária histórica. Nós nunca vivemos algo semelhante. Acho que no Brasil e no mundo, não sei se a gripe espanhola talvez tenha sido pior, mas nessa extensão global, pelo menos que eu tenha conhecimento de pessoas que tenham vivido, não existe coisa igual. E continuamos vivendo. E ninguém quer uma crise política. Mais uma crise política, lembrando que o Bolsonaro tem, como você falou, que todo mundo até hoje não compreende, uma turma de seguidores muito grande ainda e fanáticos, capazes de qualquer coisa. Neumann, eu tenho amigos que romperam comigo por causa das minhas posições. Eu também. Parentes próximos. Isso, parentes também. Vê o ponto que chegou. E esse pessoal, você mesmo disse, são ligados a milicianos, são capazes de qualquer coisa. Então, ninguém quer enfrentar, no meio dessa pandemia e crise econômica também, 14 milhões de empregados, uma crise de impeachment com esse grupo de pessoas que você vê no M o que esse pessoal é capaz de fazer, que aí é outra semelhança. Muito. Então, eu acho que o Bolsonaro vai se derreter por causa da pandemia e da economia, mas está sendo salvo de um impeachment por causa da pandemia. Ô, senador, Datafolha disse que 51% reprovam o Bolsonaro. E no segundo turno ele perde, mas perde para o Lula, senador. Então fica diante de mim a imagem. O Lula elegeu o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro elege o Lula, depois volta o Lula e elege o Bolsonaro. Quando é que nós vamos sair dessa dicotomia? Então, acho que é o seguinte, senador, mude a frase. É preciso parar esses caras. Tá bom. Eu acho que em 2022 nós vamos parar esses caras. A mesma Datafolha excluiu a terceira via na preferência da pesquisa. Segundo a Veja, Tasso Gereissati se coloca como opção do PSDB em 2022. Quais são as chances no partido de Dória e Eduardo Leite? O senhor também disse que seu nome está aí no sentido de unir. O senhor acha que há união possível nesse PSDB de desunidos e nesse país completamente rachado ao meio? Neumann, o problema não é só o PSDB. O problema é que nós temos um espaço no meio dos polos
dos extremos, mas esse espaço não pode ser fragmentado, porque para enfrentar um dos dois no segundo turno, o candidato que quiser conquistar esse espaço vai precisar de, no mínimo, chegar com 20%, 25%. Para chegar com 20%, 25%, disputando o mesmo espaço 6 candidatos, é difícil. É difícil alguém chegar lá. Então, o que eu defendo não é só o PSDB, é uma aglutinação dos partidos que estão aí, tradicionais, que não são ligados por ideologia ao extremismo, que façam uma concertação pelo país, por qualquer nome. E pode ser, o PSDB pode ter o candidato, mas não necessariamente tem que ser o PSDB. É aquele que tiver melhores condições de aglutinar todos esses partidos e faixas da centro-direita e até da centro-esquerda no Brasil. Por exemplo, Ciro? O Ciro, eu acho que ele vai procurar ir para o centro. Ele tem tido a de grande... Eu coloquei sempre o Ciro no meio dessas alternativas. Agora, o Ciro, às vezes, ele mesmo dificulta o caminho dele, quando, por exemplo, ele é extremamente agressivo em relação ao PSDB, ao Fernando Henrique e a outras lideranças do país. Isso faz com que ele não tenha, hoje, com a mesma facilidade de aglutinar todas essas correntes no Brasil. Mas é um nome. Senador, eu gostaria de esticar, que a conversa está boa demais, mas eu tenho muito medo do Denise contratar um pistoleiro lá em Oroz, pelo Raimundo Faga, para me dar um tiro. Vou acabar. Vou ter que acabar, senador. Olha, senador, foi uma entrevista espetacular, né? Inclusive na nossa comunhão em relação ao Scurati, né? Que escritor. Eu acompanho o Scurati desde que saiu um texto maravilhoso dele sobre os velhinhos na fila do pão em Milão. O senhor já leu esse texto? Não. Ele na janela. Eu tenho uma filha e 3 netos em Milão. Eu tenho 3 netos lombardos. E então, diga. Eles já foram à Paraíba? Não. Os meus filhos, sim, mas os meus netos, não. Menos um, o filho que não. Aliás, meu filho pequeno, de 2 anos, já foi a Paraíba, mas a mãe está doida para levá-lo de novo. O nome dele é Arthur, em homenagem ao Arthur Rimbaud e ao Zico, viu, senador? Senador, vou parando por aqui, antes que o Denise mande me matar. Ele tem uns conhecidos, tem um tal de Vicentão, lá do Piancó, lá na Paraíba, que eu acho que é amigo dele. É melhor eu ir terminando por aqui. Senador, que prazer enorme tê-lo aqui no meu papo. Prazer muito grande revê-lo, realmente. E vamos nos ver pessoalmente aí quando essa pandemia acabar, tá? E tomara que o senhor seja o candidato da União, da Terceira Via, para eu ter um candidato, porque do jeito que está, entre Lula e Bolsonaro, eu vou para Paraíba para não votar. Grande abraço, senador. Obrigado a você.